Jungle. Audio Jungle. Sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio do Entre Manas. Eu sou a Patrícia Luciano e estou ao lado da minha super parceira e alma gêmea também. e consciência também. Eu sou sua consciência, não sabia você disso, não. Ela que é a minha. Eu sou a Priscila Furlan. E o nosso novo convidado já não é um novo convidado, ele já esteve aqui anteriormente. Naquela época a gente conheceu um outro lado dele, o nosso gênio do Zap Zap, que contou a sua história corporativa, que falou da sua paixão pelo Kung Fu, da sua academia. E hoje a gente trouxe uma nova faceta dele. A faceta escritor. A gente vai bater um papo delicioso sobre esse livro maravilhoso que tem feito um barulho enorme, uma provocação enorme na vida de muitas pessoas, né? De muita gente que tá aí buscando autoconhecimento, amadurecimento. Quem tá aqui hoje para falar de O Chamado é ele, o João Carlos Moreno. Bem-vindo de volta! É sempre uma alegria poder encontrar com vocês e uma honra participar novamente. E o que a gente promete, a gente cumpre, porque a gente falou que você ia voltar. Vocês disseram, é verdade. Tanto é que a gente nem falou desse seu perfil escritor naquela época, né? Pois é, não deu tempo. Então. Não, é verdade. A gente falou de duas coisas, né? Empresa e Academia de Kung Fu, dois caminhos, e o terceiro, que a carreira de escritor acabou ficando margeada. E que tá ficando cada vez maior, né, tá na crescendo. sua vida. Você Né? colocou um fermento ali interessante. Tá bem interessante, tá divertido. A carreira de escritor, o gosto pela escrita, é algo que porque eu fui adquirindo, né, ao longo das décadas aí. Olha que chique poder falar décadas. Gostoso. Ao longo de décadas, né? Depois de muito ler, depois de montar uma biblioteca monstro, doar livro para chuchu, né? E comprar e doar mais livros ainda, aí você vai absorvendo e chega num ponto que todo esse conteúdo ele começa a transbordar. Você sente a necessidade de transbordar, né? De escrever. Eu comecei essa prática lá no LinkedIn. Eu publico muita coisa, estou sempre escrevendo, estou sempre batendo ponto com outros artigos, outras pessoas, discutindo, fazendo provocação, né? Como bom escorpiano, eu vim para trazer o caos, eu não vim para arrumar coisa alguma. O que a gente gosta, caos. O caos. E traz mesmo, gente. Preparem-se, o livro é poderoso. É para fazer a bagunça mesmo acontecer. Mas eu comecei escrevendo lá no LinkedIn e o livro, O Chamado, foi uma coisa assim muito maior do que eu. Foi uma epifania, foi um negócio assim que o pessoal brinca, né? Baixou um espírito em mim e saí escrevendo, saí compondo e nasceu o livro. E é muito interessante porque a história ela acaba ganhando vida própria. Quando comecei a escrever, tem uma piada do Woody Allen que eu adoro, que quer contar uma piada para Deus e fazer ele rir muito, fale dos seus planos. Gostei. É maravilhosa essa piada do Woody Allen. E eu comecei a escrever o livro achando que eu ia fazer uma coisa, achando que eu ia num caminho, e de repente tudo muda, de repente os personagens ganham vida, as situações começam a te levar para um lugar que você não sabe onde é que você vai sair. Desdobra, né? Desdobra de um jeito espetacular. Os personagens do Chamado, eu fui deixando eles brotarem, eles foram nascendo, ganhando personalidade. Toda a estrutura de personagem que a gente tem que criar para você ser fiel, né, ao desenrolar. Ele é um organismo vivo, né? Ele é um organismo. E você tem que respeitar aquele personagem como um ser mesmo. É muito interessante isso. E conforme eles foram nascendo, eu fui montando, né, o perfil, fui escrevendo como é que aquela pessoa era, de que jeito que ela agia. Mas o mais gozado de todos foi o meu personagem favorito do livro, que é a planta. A planta é o meu personagem favorito. E a gente não tá falando de Big Brother, né? Não, nada de Big Brother. Num determinado momento da história, o protagonista, que não tem nome, é uma curiosidade, ele não tem nome,
Fiz isso de propósito para que a pessoa participasse da história com o nome dela. Uma troca. Mas você vai encontrar ali semelhanças, Sim, né? muita. Pessoas, lugares, situações. É muito fácil de se achar no livro. E essa planta, ela acabou surgindo no meio de um capítulo para o outro, né? O protagonista ele tem lá um escritóriozinho pequeno, ele está lá tentando se reestruturar, está tentando se reorganizar na vida profissional dele, e o vizinho muda e deixa a planta na porta do escritório dele com um bilhete, fala, cuida da planta para mim. E ele acaba herdando aquela planta. Ai, sou eu com a Patrícia, eu ganho planta, eu dou para ela. Manda pra Delega pro dedinho verde da família, Você né? tá vendo, né? Pois é, mas ele não tem dedo verde. E essa planta, ela acaba virando meio que uma régua da evolução do próprio protagonista. Conforme ele vai evoluindo, a planta vai se recuperando, porque ela chega toda destruída, Nossa, já seca, imaginei toda judiada. Um vaso de lírio da paz. Mas calma aí, vamos dar um step Vamos. back. Eu li uma frase no teu site, aliás, eu li várias frases ali no site, né, em torno do livro, né, que o chamado não grita, ele incomoda. Então, por que... O que é esse chamado, né? O que é essa coisa que não grita, mas incomoda ali? Sim. De onde veio essa ideia, né? De onde veio a concepção, né, dessa obra? Esse conceito do incômodo, ele vem de dentro do dia a dia nosso mesmo. É aquele momento que acabou a bateria do celular e você entra em pânico. O que É eu vou verdade, fazer? o que eu vou fazer agora? Acaba a energia no bairro que você mora e o Exato. computador desliga, acaba a internet. Gente, eu suporto ficar sem energia elétrica. Sem internet não dá. Como se fosse possível. Mas nesses momentos bem singelos, você é obrigado a visitar um troço chamado solitude. É você e o Criador, só. Você não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem TikTok, não tem nenhuma rede social, você não tem TV 10 a mil cabo. canais na TV, não tem milhares de páginas na internet. Aliás, se você está vendo isso aqui, clica aqui embaixo e se inscreva no canal Entre Manas. Ó, já há um cortezinho Olha. bacana. Né? Mas assim, nesse momento que você não tem mais nada disso, que você perde tudo, o silêncio que se instala e você começa a se incomodar com aquilo. Ele é brutal, É né? brutal. Tem gente que não suporta ficar sozinho. Não é pela solidão, é pela solitude. Porque na solitude, como é só você, é impossível de você mentir para si. É verdade. A gente vive uma fantasia, a gente vive com máscaras. Nós temos uma postura, nós temos um jeito de falar, de se comportar, tem ambientes sociais que você tem regras que você tem que seguir, né? E ali você vai se moldando e você vai vivendo em sociedade. Na solitude, é só a verdade que está ali. E isso E ela choca, né? choca. Ela choca. Choca porque a gente é fedido, a gente não fala direito, a gente faz bobagem, a gente erra. A gente tem É um monte verdade. de arrependimentos da trajetória. Arrependimento é um tópico que a gente pode conversar um pouquinho mais pra frente. Tá. Mas deixa ele guardadinho no Tá bom. canto aí pra gente falar de arrependimento depois. Né? Mas a solitude, esse silêncio que se instala, ele te agride de tal maneira, é uma coisa tão brutal, perto de todo analgésico que a gente consome no dia a dia da nossa vida contemporânea. Né? Tá na internet, tá nas redes, aí o telefone toca, aí tem 15 mil compromissos, você tem que ficar correndo o tempo todo, você tem filho, tem marido, tem esposa, tem mãe, tem irmão, Tem aí o tem trânsito festa, pra tem o você trânsito reclamar. para reclamar, tem a conta para pagar, tem a empresa para cuidar, tem o chefe, e tem a mudança, e tem a insegurança do que, meu Deus, o que vai acontecer amanhã, para tudo, né? Abra-se uma janela assim, com tudo mesmo do que pode acontecer amanhã. E aí você fica anestesiado. Então, esse incômodo da solitude, ele não te chateia. Você fala, não, peraí, isso aí fica lá no canto. Eu agora estou preocupado aqui. Estou respondendo e-mail, não, agora eu tenho que gravar, né? Agora eu tenho que dirigir, agora eu tenho que ir fazer o pagamento de uma conta, agora eu tenho que ligar para um cliente. E aí vai. De saltos em saltos,
você vai preenchendo o seu tempo, você vai entupindo a sua atenção, o seu consciente, ao ponto de você não escutar. Só que quando cessa todo esse barulho... O que fica, né? Exatamente. Aí é quando a gente que mora em São Paulo, a gente tá acostumado com essa zoeira, carro, buzinas, Constante. o som é constante aqui. Quando a gente sai de São Paulo e vai para um lugar muito quieto no interior, numa praia, fica aquele bim no ouvido. Você Fica mesmo. sente falta Do barulho. do barulho. Como tem muito, tá sobrando espaço de processamento no cérebro, porque não tem barulho. Vai ter barulho de onda quebrando, vai ter passarinho voando, vai ter o som, o grilo cantando, o cheiro de mato, né, de terra molhada, da chuva. Essas coisas, elas são efêmeras para nós que vivemos na loucura da cidade. E isso te dá um estalo de momento que, se você tá passeando de folga, é uma coisa. Você fala, nossa, que lindo, maravilhoso. Se aprecia, Gostoso. né? Aí você Você tira o curte. celular, tira foto, faz caras. Acha o gafanhoto na árvore Acho e tira uma foto. Foto pro gafanhoto. Então, isso te ajuda a aplacar aquele silêncio, aquela calma. Mas quando isso acontece, porque simplesmente te tiraram tudo e você não está curtindo absolutamente nada, você está sem tudo aquilo que você tinha, aí nasce esse incômodo aí. E para quem tem coragem de permanecer nesse silêncio e olhar para isso e falar assim, tá bom, vamos conversar sobre isso, é um salto no crescimento pessoal, no autoentendimento, assim, absurdo. Uma comparação bem boba, bem simples. Você escrever à mão, você pegar um caderno e começar a escrever à mão seus pensamentos num diário, ou você chamar uma inteligência de IA e falar assim, vamos bater um papo, quero te contar como é que foi o meu dia, depois você organiza isso para fazer um diário. Então você vai falando, você vai organizando suas ideias, que é muito mais rápido. Aí a IA vai lá, ela monta isso por blocos de acontecimentos do seu dia e deixa um diário lindo, maravilhoso para você. Você saltou do desejo para o resultado e não curtiu o meio, o processo. O silêncio é o processo. Uhum. E como eu brinquei agora há pouco com vocês, a gente estava falando de tempo, que para mim o tempo não passa, né? É até chato, como demora para as coisas acontecerem. Como o tempo se alonga. Quando a gente está num papo maravilhoso, como a gente está aqui, né? Para mim o tempo parece que diminui a velocidade. Quando a gente curte esse processo, você tem que tirar a ansiedade, você tem que tirar a pressa, a urgência, e aí o destino não importa mais. Porque você está curtindo o caminhar, cada momento, cada instante. A gente estava lá batendo um papo lá com o Saulo, no nosso último bate-papo lá. Verdade. Aliás, um super abraço para o Saulo Apes, lá da Vox TV. Da Vox TV, a gente estava lá. Foi maravilhoso aquele papo. Foi. Nos bastidores e depois na gravação. Foi fantástico o que aconteceu lá. Mas assim, a gente vai colocando coisas no nosso tempo e você deixa de prestar atenção no que é importante. Quando você tira todo o ruído e você decide, eu quero prestar atenção em uma coisa, eu quero fazer isto aqui agora. Que eles falam até do mindfulness, da atenção plena, Sim, né? atenção plena. A contemplação. Não tem novidade nenhuma no que eu estou falando, é exatamente isso. Atenção plena, contemplação, o pessoal da yoga fala estar presente, né? Aí você tem a história do consciente coletivo, quando você se desconecta e vai para o consciente individual, que você vai absorver ali o tempo, né? Aí a gente vai falar de Atma Brahma, aí nós vamos para a Índia, e aí tem todos esses conteúdos. Mas o grande salto é você ter coragem de continuar no processo. Entender? Tá bom. Vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui. Vou escrever letra por letra no caderno, vou desenhando para a caligrafia ficar bonita, e aí eu vou organizando meus pensamentos. Olha que interessante. Quando você diz para a IA fazer o seu diário, você vai falando, você vai lembrando, você vai simplesmente liga o automático. Você vai assistindo o filme e vai falando o que está acontecendo na sua cabeça. E depois a IA vai lá e organiza de maneira maravilhosa. Usando as melhores práticas de escrita, redação, pontuação. Fica fantástico, lindo. Um pouquinho da sua própria identidade, porque ela vai te conhecendo, né? Ela vai dando uma personalizada também.
Isso, ela vai polir o que você deu. Isso. Ela não faz nada. Ela vai polir o que você entregou para ela fazer. Só isso. E quando você está escrevendo lá, palavra a palavra, quando você está terminando de escrever a primeira palavra, você pensou 15 vezes o que você vai falar na próxima. Às vezes um fio de memória, um fio de pensamento que você tem para expressar um sentimento, você fica ali rememorando, revivendo ele, dezenas, centenas de vezes, enquanto a mão está de forma lenta trabalhando lá, e você vai escrevendo. Com isso, você sai do que é o cotidiano comum e você salta para várias vidas ao mesmo tempo. Você salta para vários níveis de consciência. Aí, seja eterno enquanto dure, né, diz o poema. E você consegue transformar 1 minuto, 1 segundo, 1 instante ali numa coisa eterna, que você vive aquilo de maneira tão intensa que parece que foi uma vida inteira que você viveu ali. Eu aprendi esse segredo ao longo dos anos, né, com tudo de leitura, porque quanto mais eu lia livros, quanto mais autores eu ia conhecendo, mais assuntos eu ia conhecendo, menos pressa eu tinha para absorver aquele conteúdo, para ler, para comer aquela informação. Porque era tão bom, era tão interessante, me dava tamanho conhecimento da forma de olhar para o universo que aquela pessoa estava escrevendo, que eu desacelerei. Quando eu desacelerei na leitura, eu comecei a desacelerar para tudo. Uhum. Aí a vida começou a ficar mais longa. Com isso, se a gente pegar o vídeo de quando eu cheguei aqui para bater o papo com vocês, eu estava numa transição de carreira. Falei, tô velho para trabalhar com tecnologia de informação, vou vender a minha empresa. Aí resolvi montar a academia de Kung Fu e tal. Olha que coisa, faz só 1 ano. A gente montou a academia, estão dando aula com a academia de Kung Fu, estão lá os nossos alunos, tá tudo certo, tá dando certo. Eu não vendi a empresa, muito pelo contrário, eu acabei incorporando mais um monte de produto na minha empresa, tô mais ativo do que nunca e ainda achei tempo para escrever. Isso porque ele estava se despedindo, né, no LinkedIn. Tava lá, fazendo 50 a mais, puxa, existe vida profissional depois de 50 e tal. Olha, você que tá chegando nos 60, não se desespere. Não, eu até formei grupo lá de terapia. O pessoal juntava a gente para bater papo. Meu, tinha cada história cabeluda de gente que tomava um pé. Contrataram uma fedelha lá de 20 e poucos. Uma pirralha bonitinha para ficar no meu lugar. Nossa, o que eu escutei disso, meu, Ave Maria. Mas assim, você vê, tudo muda em apenas 1 ano. Parece que tanta coisa aconteceu, tanto foi feito. E aí, estamos aí. O ano passado a gente lançou o livro. Eu trabalhei o ano inteiro na escrita, na produção, tal do livro. Lançamos em novembro. E aí, estamos aqui agora batendo papo sobre o livro. Que era uma coisa que a gente nem tinha conversado. Não, nem falamos, né? Em nenhum momento você disse do seu desejo de ter um livro, de escrever um livro. Tanto é que quando a gente... Acho que foi eu antes, que foi numa reunião da associação. Falou assim, eu tô terminando um livro. Eu falei, um livro? Inteirinho? Na verdade, isso aqui ele é o primeiro de uma saga. São 4 livros, né, que a gente tem o chamado, que é esse incômodo que a gente está conversando aqui, né, essa coisa que sabe, dá aquela machucada por dentro. Você tem que falar que tá tudo bem. Tô bem, tô zen, tô sereno, mas tá aquela coisa lá te cutucando. Beliscando. E é gozado, porque isso acaba se materializando no nosso físico, você acaba somatizando. Sim. Tem gente que fica doente. Muito. Eu conheci algumas pessoas nas viagens que eu fiz durante o ano, discutindo esse ponto, né, sobre esse incômodo, sobre esse momento da solitude. Tem gente que falou que entrou em depressão, que queria morrer, que perdeu peso, que entrou ou ganhou peso, se afundou o corpo ele responde, né? É impossível você desconectar a mente do corpo, o pensamento do corpo. Então, eu acredito muito que tudo que eu não processo aqui, eu vou acabar processando na carne, assim, no corpo. E eu quero fechar esse nosso primeiro episódio perguntando para você aí de casa. Se você já sentiu esse incômodo, se você já foi beliscado por ele e como você reagiu a isso, né? Você passou por cima, tentou esconder ou você viveu esse silêncio? Porque é exatamente sobre isso
que a gente vai falar. Que horas, que dia, Paty? Quarta-feira, às 12h30, estaremos aqui dando continuidade nesse nosso bate-papo. Até lá! Mais.